Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Você também pode assistir o Antenados e os programas da Rede Boas Novas pela internet. Acesse www.boasnovas.tv ou baixe o aplicativo da Rede Boas Novas. Pode assistir o Antenados na Geral e os outros programas passados, pode comentar, tem o chat, enfim, converte o teu celular, baixe esse aplicativo aí para Android e para iPhone que você vai ter muito conteúdo diário aqui da Rede Boas Novas. Nosso debate de hoje vai ser sobre discipulado, vai ser um debate fenomenal. E para falar sobre isso, recebo ele que é bispo primaz da Igreja Apostólica, a Igreja Apostólica Emanuel, em Campo Grande, também é teólogo, historiador e advogado, pastor Alexandre Pereira. Bispo Alexandre Pereira, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu tô com a visão um pouco ruim hoje, é o terceiro programa que a gente está gravando, já tá meio falho o negócio, mas bem-vindo. Já começa a ficar complicado. Já não dá mais não, a idade já está chegando. Bem-vindo, bispo Antenados na Geral. Obrigado, por isso que eu coloquei o óculos, né? É verdade, tá na hora, eu acho mesmo. Eu tenho que, acaba tendo que usar o óculos. Os cabelos brancos não tem jeito, eu tô pensando, eu vou resolver isso, no próximo talvez eles não existam mais. Mas enfim, a minha sogra hoje estava falando, mandando eu tirar o cavanhaque, tá acusando a idade, né? Mas não tem jeito, ela chegou, eu fiz 45 anos agora, dia 31 de julho, aí disse pra igreja assim, fiz 45 anos nesse corpinho de 45. Então não tem jeito. Fico feliz em voltar aqui, os pastores aí, que estou conhecendo hoje, o meu abraço, e acho que esse assunto é muito bom, é o que eu estou vivendo nesses últimos dias. Falamos um pouquinho na última vez que estivemos aqui, né? Falamos um pouco, acho que discipulado é o que nós estamos respirando, estamos vivendo, e vamos crescer muito, vou aprender muito com os irmãos e vamos crescer. Bem-vindo, também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Capoeira Grande, aqui no Rio de Janeiro, pastor Eliezer Farias. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É um prazer poder estar aqui novamente, poder com ilustres pastores, bispo, debater de um assunto tão importante e tão esquecido ao mesmo tempo por muitas igrejas. É importante falarmos desse assunto e que seja esclarecedor, seja abençoador o debate. Bem-vindo, pastor Elias. Também recebo ele que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Arthur Rios. Ele é bacharel em teologia e mestre em historicidade da religião. Pastor João Neres, bem-vindo, pastor. É um prazer, André, é uma honra estar mais uma vez com vocês. E eu diria que esse tema ele não é apenas atual, mas ele é essencial para que a igreja se mantenha viva e atuante na face da terra. Sabe o que é interessante? Eu vou apresentar alguns números para vocês agora no início do debate, porque quando a gente fala de evangelho, principalmente no Brasil, a gente está falando de boom, de crescimento e tudo mais, só que quando a gente vê os outros números inversos a isso que a gente está vivendo, também são dados muito alarmantes. Para a gente parar e pensar, será que está no caminho certo? O que tem que mudar nesse processo de estamos ganhando o Brasil para Jesus? Será mesmo? Olha, hoje existem no mundo 7 bilhões, mais ou menos 7 bilhões de pessoas. 2,2 bilhões são cristãos, sendo católicos, ortodoxos ou protestantes. 2,2. Sendo que desses 2,2, 806 milhões são protestantes. Esses dados são mostrados pela International Bulletin of Missionary Research, a IBMR, é uma instituição respeitadíssima de pesquisa norte-americana. 806 milhões diz respeito ao número total de convertidos. Gente, cerca de 170 mil pessoas se convertem todos os dias ao cristianismo no mundo inteiro. Mas, em contrapartida, olha que interessante, todos os dias, 91 mil cristãos se desviam, saem da igreja, se desvinculam, não vão mais. Isso significa que o acréscimo real diário é de 79 mil novos cristãos todos os dias no mundo inteiro. Isso quer dizer que 53% dos que se convertem ao cristianismo todos os dias se desviam. 53% das pessoas que vão para a igreja, aceitam Jesus, ou se desviam. Ou seja, mais da metade de pessoas que a gente ganha na igreja não continuam na igreja, saem da igreja. Dos 2,2 bilhões de cristãos no mundo, apenas 1,5, 1,5 são cristãos que vão regularmente à igreja. Isto é, 700 milhões não vão ou vão pouquíssimo à igreja. Significa que 33% do que a gente diz que vai para a igreja, que é cristão e é convertido, um terço deles, 33%, são nominais ou não praticantes, né? Quem é católico, a gente é muito acostumado com esse negócio de não sou praticante. Evangélico a gente chama de nominal, porque está só no nome, mas você não é. Um terço do que a gente diz que é crente é nominal, não vai para a igreja, vai pouquíssimo na igreja. A igreja é muito boa em ganhar, em converter pessoas, mas parece, pelos números, quando a gente vê, parece ser péssima em reter, em manter, em segurar, em discipular. A porta de saída é maior do que a porta de entrada. Por quê?
Que fenômeno que é esse que a gente está vivendo? A igreja, é responsabilidade da igreja, é responsabilidade dos líderes, ou é da pessoa, de cada um ir na igreja, não gostei, eu vou embora. Vamos falar hoje um pouco sobre essa arte de poder segurar, de reter, de fazer com que a pessoa aprenda mais sobre Deus, porque é interessante, isso são dados mundiais, mas no Brasil não é tão diferente não. Hoje a gente está assim, poxa, somos 30 milhões, e aí tem um dado interessante também nessa pesquisa, que no Brasil existem 40 milhões de desviados ou pessoas que tiveram algum contato com o cristianismo, isso sendo católico, ortodoxo ou cristão, ou seja, existem mais desviados do que evangélicos no Brasil, mais pessoas que foram à igreja, aceitaram Jesus e saíram do que pessoas que estão ainda na igreja. Estamos crescendo como evangélicos? Estamos, mas só que o número de crescimento ainda é menor do que o número de pessoas que saem da igreja. As pessoas vão aceitar Jesus e vão embora. Eu quero debater com vocês, pastores. Primeiro, nesses números que às vezes a gente não tem noção, e são números de pesquisas sérias, são números alarmantes. Eu não sei, assim, a igreja de fato está ganhando muito. Poxa, muita gente está visitando a igreja, está aceitando Jesus, está levando. Só que ela não consegue, bicho, segurar ninguém. 53% das pessoas que entram, saem. Por quê? Eu não tenho... É muito número, né? Os números são alarmantes, são números complicados. Eu não tenho essa resposta do porquê. Tem indícios, né? Eu seria extremamente, sei lá... Porque não é a minha igreja, né? Assim, eu não tenho a solução para a igreja, eu tenho a solução para a realidade, para a vida que está imediatamente ao meu lado. A questão toda que você estava falando aqui, a igreja de verdade, a igreja evangélica no Brasil, não sei, no mundo, eu estou falando da igreja do Brasil, que é a igreja que eu conheço, não é? Ela precisa deixar de ser o corredor que ela é. O aprisco ele só tem uma porta. O aprisco ele só tem uma única porta, da qual é o pastor que abre, as ovelhas entram e ele fecha, e ele está sempre ali à porta daquele aprisco. O aprisco não tem outra porta, senão não seria um lugar seguro. A igreja é um corredor imenso. As pessoas entram por aqui, passam e saem por lá. Por quê? Porque ainda existe essa cultura de que a igreja faz melhorias na vida da pessoa. Ainda existe no nosso evangelho, incrustado nas pregações do nosso evangelho, de que o evangelho ele melhora a vida das pessoas. E o evangelho não faz melhora. O evangelho ele traz morte para depois vir a vida. Então você morre, acabou, você vai morrer, você vai nascer de novo. E aí é aquela questão. Aonde nasce essa questão que a gente acredita ser de verdade um bom início de solução para a igreja, que é o discipulado. Porque não adianta, eu já falei isso aqui com você em um outro programa, você lembra quando veio o Billy Graham aqui? Está no livro dos recordes, ele lotou o Maracanã, ninguém nunca fez isso, nem Flamengo e Vasco fez isso. E às vezes até no apelo, todo mundo levanta a mão, está aceitando a Jesus. Todas aquelas pessoas que foram ali à frente no apelo de Billy Graham, 2 anos depois, ninguém estava na igreja. 2% foi batismo. E mesmo assim os batizados não estavam na igreja. Ou seja, todas aquelas almas que foram lá se perderam. Por quê? O evento foi grandioso, mas ninguém pensou, vamos gerar... O trabalho levou-se 2 anos, quase 3 anos para ser feito. Quando ele foi feito, ou seja, ele foi gerado por 3 anos, foi uma gestação de 3 anos, maior do que uma gestação de elefante, que são de 24 meses. Ou seja, fizeram uma gestação imensa, o bebê nasceu, fizeram o que com o bebê? Deixaram ele entregue à própria sorte. Deixaram o bebezinho lá, ninguém deu leite espiritual, ninguém ajudou, ninguém caminhou. Por quê? Porque as pessoas, quando começam na igreja, elas não são nada mais do que bebês espirituais. Elas não sabem andar, não sabem falar, não sabem trocar a própria fralda, só sabem chorar. E nós, na igreja, ainda temos aquela questão de achar que aquela pessoa que entra com 60 anos na igreja, ela é um adulto. Não é. O pastor tem uma palavra que eu vou usar daqui por diante, que ele falou ali, eu aprendi com ele, que ele fala sobre maturidade e crescimento. Eu acredito que ele, eu não vou falar porque a frase é dele, eu acho que ele deve falar, que eu aprendi de uma forma pastor. Tremenda, não vou te roubar essa ideia, mas eu acredito que o discipulado é isso. A igreja precisa entender que a aprisco só tem uma porta e que nós precisamos pegar o membro, o novo convertido e acompanhá-lo. A igreja não acompanha. A igreja não acompanha, não há um mentoreamento. Um pastor, eu vou te falar isso, um pastor não cuida de uma igreja com 30 pessoas. Na verdade, eu acho que tem que ser debatido, tem que ter trazido à tona aqui nesse debate, se de fato tem havido crescimento ou se tem havido um inchaço. O fato é perceptível pelos números. Mas ele também, pelos números, esse esvaziamento também é perceptível.
Então, eu prefiro... Vou citar logo a frase, para não ficar fora de contexto e não virar pretexto para falar qualquer tipo de heresia aqui. Eu digo o seguinte, isso a gente aprende, né? Nada se cria, tudo se copia, a gente foi aperfeiçoando. Eu digo sempre que envelhecer é obrigatório, mas que amadurecer é facultativo. E nós temos visto muitas pessoas envelhecer com o passar do tempo, da idade, mas não tem maturidade que deveriam ter com a idade que têm. Pois bem, nos atendo ao ponto inicial de crescimento ou inchaço, eu prefiro voltar à palavra de Deus, Mateus 28, quando diz que nós devemos, de fato, batizar em nome do Pai, do Filho. E o finalzinho, fazendo assim uma rápida exegese do texto, fala que nós devemos ensinar a guardar. Ensinar, em outra versão, a guardar e observar. Nós não temos feito isso. Porque quando isso gasta tempo, isso demanda confrontação com a vida de pecado das pessoas que saem do mundo e que precisam ser confrontados com isso. Então o Evangelho tem sido pregado, muitas das vezes, sem essa essência do Evangelho. Uma palavra que atrai e atrai multidões, que não confronta a vida de pecado que a pessoa leva. Então você tem ali milhares de pessoas, diante do primeiro problema, diante do primeiro vento, como dizem, né, os irmãos, o primeiro revés, elas se deparam com uma situação assim, aparentemente sem solução, e abandonam tudo, jogam tudo para o alto. Eu penso que o discipulado não seja nenhuma técnica, nem método. É exatamente o que está no texto. É ensinar a guardar. A palavra discipulatus significa ensinar, acompanhar o mestre, e discípulo é aluno, né? Então nós precisamos gastar tempo, ou melhor, investir tempo naquele que nós estamos falando de Jesus. E muitas vezes não se quer gastar esse tempo. O versículo anterior, André, que o pastor Eliezer falou, é o 19, Mateus 28, 19, que diz também, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E o seguinte, que o pastor Eliezer falou, é ensinando a guardar. Esse ide que nós temos batido muito, geralmente se fala nas igrejas, nós temos que cumprir o ide. Mas, de fato, aqui há uma falha exegética que pode causar também esse problema da falta de discipulado. Porque o 19, portanto, ide, no original quer dizer indo, ensinai. Ou seja, muda o contexto do versículo. Ele quer dizer o seguinte, vocês vão, mas ao irem, vão fazer discípulos. Porque se eu apenas for anunciar e aquela multidão se converter em massa e não for discipulada, vai ser uma multidão que passou por ali, mas que não se transformou em discípulo. O maior exemplo que nós temos dessa palavra é do próprio mestre dos mestres, Jesus, que em 3 anos a sua igreja tinha quantos membros? 12. 12 membros e alguns congregados. Nós vamos botar 500 congregados no dia que ele subiu, mas 12 ele preparou. Então quem prepara 12, entendeu? Tem condições de ganhar o mundo. 12 discípulos. Agora quem prepara uma multidão de 3 milhões que não tem compromisso com nada, como nós temos visto por aí, em busca de bênção e de vitórias terrenas, essa multidão não vai levar a nada. Pastor, o senhor é um grande exegeta. Então, sou de convir que talvez esse princípio seja comparado ao mesmo que está lá em Provérbios, quando você deve ensinar a criança no caminho que deve andar, e não ensinar o caminho. Ensinar no caminho é você viver estando com a pessoa. E ali é você ir e, ao mesmo tempo que você vai... levando o discípulo consigo. Você vai levando o discípulo, porque etimologicamente é aluno, o aluno tem que estar junto do seu discípulo, e ele discipulando. Quer dizer, é um processo de educação continuada que hoje não tem se investido. Né, agora, uma coisa que eu tenho notado aqui, eu acho que a gente tem que rapidamente, se puder dar uma pincelada, de fato, é repensar, refletir o que nós entendemos por ganhar ou converter alguém, que também passa por isso. A gente pensa ganhar, discipular, treinar e enviar, ou ganhar, discipular, consolidar e enviar, e por aí vai. Porque, de fato, eu me preocupo muito às vezes, e eu tenho, às vezes, acessos a
informações administrativas de igreja, quando às vezes você vê números e, essa igreja aqui ganhou esse ano passado 600 pessoas, você vê lá tem 20 pessoas dentro da igreja. Poxa, está ganhando muito e está retendo pouco. O que é ganhar alguém para Cristo? Porque tem até um pastor falando aqui, André, só levantar a mão, aceitar Jesus, chorar na frente, só isso basta, isso é converter, isso a gente pode dizer que é ganhar alguém para Jesus. Por que adianta vir aqui? Quem aceita Jesus? Lê essa oração comigo aqui, fala essa oração. A pessoa repete, ela está convertida, ela está preparada para receber um discipulado. Como é que vocês... Eu acho só interessante a gente tocar nisso, porque a gente está falando muito de discipular quem se converteu, discipular quem a igreja ganhou. Mas o que é ganhar alguém para Jesus? Primeiro tem que se confrontar, falar do amor de Deus. As pessoas, primeiro que a igreja não converte ninguém. Eu acho que um erro, o principal, talvez deve ficar claro, o pastor não converte ninguém, a igreja não converte ninguém. Essa obra é do Espírito Santo de Deus, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que nos compete fazer, como arautos, como atalaias, é anunciar a palavra de Deus. Essa missão de converter não é nossa. E ai daquele que quiser converter a pessoa. Muito também se peca nessa questão de achar que eu vou converter alguém. Eu tenho que falar. E muitas das vezes, quando a pessoa levanta a mão que quer aceitar Jesus, e ela vai à frente, e ela faz aquela oração de confissão, né, reconhecendo que há poder no sangue de Cristo Jesus. Que esses números até que eu li é muito em cima disso, claro. Né? De relatório de igreja, X pessoas aceitaram Jesus porque levantaram a mão. Tem o Espírito Santo ou se ajoelharam, eu não sei. Também, né? O cara dá-lhe um catuque, vai lá na frente, rapaz, ele está falando, vai lá. Vai lá, vai agora, é a tua chance. A pessoa não quer ir. Então, tem que se respeitar isso. É a vontade, esse livre-arbítrio. Esse é outro debate, né? Mas é o livre-arbítrio que o homem tem de poder escolher isso. Vamos fazer o seguinte, estourou aqui, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para entender um pouco só da chegada da pessoa na igreja, depois a gente fala qual a melhor maneira, como podemos talvez resolver esse problema que nós vimos em termos de pesquisa, de tem mais gente saindo da igreja do que ficando, como reter as pessoas na igreja. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.